Páscoa, como comemorar? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós lemos: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A pergunta que fizemos de início, Páscoa, como comemorar, pode parecer estranha e surgir uma pergunta: há mais de uma maneira de comemorar a Páscoa? Sim, pelo menos de 3 modos podemos comemorar a Páscoa. Se nós fôssemos judeus, comemoraríamos a Páscoa da Bíblia, que é uma Páscoa estritamente judaica, uma das 7 festas anuais dos judeus. Como cristãos, nós temos que seguir a orientação do Novo Testamento, e existe outro modo que nós estamos convivendo com ele, que é um tipo de comemoração que eu diria pagã, origem pagã. Dando então algumas considerações a respeito deste assunto, que é o assunto que corre no pensamento de cada pessoa nesta semana, nós queremos dizer que a primeira Páscoa é mencionada na Bíblia Sagrada, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo é o 2º livro da Bíblia. E Deus instituiu esta festa para o povo israelita, na ocasião, que passou um período de mais de 400 anos no cativeiro egípcio. E este povo sofria terrivelmente nas mãos da dinastia faraônica e pediram então a Deus um livramento na sua angústia, quando ele providenciou um líder que pudesse ir a Faraó para pedir a saída do povo para uma terra e assim acabar com a escravidão. Ora, obviamente, mesmo diante de sinais que Deus deu a Moisés para realizar diante de Faraó, Faraó endureceu seu coração e jamais admitiu que isso pudesse acontecer. Então o que faz Deus? Para agir contra a dureza do coração de Faraó, diz a Bíblia que vieram 10 pragas sobre a terra do Egito, uma após outra. E a cada uma das pragas que vinha sobre a terra do Egito, a princípio o rei, pesado pela situação, ele abria seu coração e chamava Moisés: ora por mim ou ora por nós, para que essa praga termine, e nós então vamos permitir que o povo saia. Logo depois que Moisés orava e a praga cessava, ele então endurecia seu coração de novo. Foram 9 vezes que isso se deu, uma após outra. Então Deus tomou uma providência por meio de Moisés, que providenciasse para cada família um cordeiro cujo sangue deveria ser aspergido na porta, pelo lado de fora de casa da residência, de modo que se daria o seguinte, conforme o registro do capítulo 12 do livro de Êxodo. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. E aí, cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde deste mesmo dia. Tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga ou na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite
Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar, até amanhã queimareis a fogo. Então aqui está uma ordem que Deus deu para o povo, e em seguida disse, e aquele sangue na porta vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, o celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui está a base bíblica da celebração do que nós chamamos Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Você poderia dizer, mas que nome estranho com tal significação? Sim, o anjo destruidor, à meia-noite, passaria pela terra do Egito, a casa onde houvesse, do lado de fora da porta, o sinal do sangue, ele passava por cima daquela casa, não entrava. Ia atingir aquela casa onde não havia o sinal na porta. Ora, isso ocorreu e trouxe uma mortandade tão grande para a terra do Egito, porque os egípcios não estavam informados e o filho mais velho de cada família morreu naquela noite. O próprio povo pediu ao rei Faraó que expulsasse aquela nação, aquela gente toda, o que se deu efetivamente. Então, Páscoa simboliza para o judeu essa libertação de um cativeiro egípcio. Durante mais de 400 anos eles suportaram. Não havia jeito normal para sair, a não ser por uma intervenção divina. Ora, este exemplo ficou registrado na Bíblia como figura para uma outra festividade de caráter cristão, que se daria com o Cordeiro de Deus que viria ao mundo. E este Cordeiro foi apresentado por João Batista em João 1:29. Quando Jesus chegou ao seu batismo, João Batista, diante da multidão, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você me perguntará, é fundamental tirar o pecado do mundo? Sem dúvida. Mais tarde, então, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir o texto. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, de modo que a Páscoa judaica era essencialmente um símbolo de uma outra ocasião futura em que o próprio Filho de Deus tomaria a forma humana, como diz o texto, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e assim, então, Jesus nasceu de Maria, da Virgem Maria, e se tornou aquele que se tornaria o pagador da nossa dívida para com Deus. E o apóstolo Paulo, falando desse privilégio que temos de alcançar por Jesus Cristo um estado bom diante de Deus, ele diz em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça,
pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Assim, os cristãos celebram a Páscoa, ou esta vinda de Jesus Cristo a este mundo, que era a nossa Páscoa, de modo diferente do que faziam os judeus. Os judeus celebravam anualmente. Nós não celebramos anualmente. Celebramos cada ocasião que nós chegamos ao que nós denominamos a mesa do Senhor, que chamamos a ceia do Senhor. Na noite de quinta-feira, da semana chamada Hoje Santa, Jesus primeiro participou da Páscoa com os seus discípulos. E em seguida, então, ele instituiu o que hoje chamamos a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, 26 a 28, lemos: quando comiam, Jesus tomou o pão, até aqui é o pão da Páscoa, que eles estavam comemorando como judeus, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí está a celebração cristã da Páscoa, não anual como judeu, mas todas as vezes, diz Paulo, que vos reunirdes para comer, vos lembrais da morte do Senhor até que venha. Agora, a importância desta vinda de Cristo a este mundo, de sua morte vicária, expiatória, está no que diz o apóstolo João: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nós queremos entrar no céu. E está na Bíblia, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 14: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito de entrar na cidade celestial pelas portas. É uma felicidade quando nós estamos usufruindo dos resultados salvíficos da vinda de Cristo e de sua obra que realizou no Calvário, como acabamos de citar na sua instituição da ceia, antecipando a sua morte. E diz o texto em seguida do Apocalipse 20 e versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e uma certa relação de pecados, que se a pessoa não abandoná-los enquanto tem vida física, pode estar certo que depois disso não há mais outro jeito, não tem mais outra ocasião. Por quê? Porque também está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então acabaram suas oportunidades. De modo que hoje, quando o povo está envolvido com este pensamento da Páscoa, devemos lembrar-nos dessa pessoa augusta, Jesus Cristo, que também declarou várias palavras por símbolos, símbolos quer dizer, da maneira que o pão representa o seu corpo, o vinho ou o suco da vida representa o seu sangue. Outras ocasiões da sua vida, no seu ministério, Jesus usou dessas metáforas, dessas palavras simbólicas. Por exemplo, em João capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele não é uma porta de madeira, de ferro, mas ele diz: eu simbolizo a porta, porta de entrada. Para onde? Para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, João 14, 6.
literalmente, Jesus não é uma estrada. Jesus representa uma estrada que leva a um determinado fim. Então, estes símbolos representam o sacrifício de Cristo quando nos referimos ao pão e ao cálice, mostrando assim que Jesus estava usando de uma figura para poder ser melhor entendido. Agora, no final da celebração, de Mateus 26, 26 a 28, no versículo 29, uma promessa de Jesus. Ele disse: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino do meu Pai. Isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Que privilégio estarmos com Cristo no céu, não por direitos pessoais, por prática de boas obras, mas pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Por que você não se apodera dela? E concluindo, nós temos a maneira, a comemoração que nós chamaríamos pagã. E essa comemoração pagã é feita por quê pagã? Porque é celebrada com ovos de Páscoa. Não tem origem bíblica, tem origem pagã, tem seu símbolo pagão. E aí a pessoa passa esse tempo sem saber efetivamente o que a Páscoa representa dentro da verdade bíblica, considerando que somos cristãos. O livro que nos orientamos por ele é a Bíblia Sagrada. Meu prezado ouvinte, você, como está celebrando a Páscoa? Está deixando certos costumes nos quais você foi orientado desde que nasceu, família tradicional, ou você está agindo cristãmente, como acabamos de apontar, a forma como Jesus celebrou nos seus dias? Que Deus nos abençoe, que possamos aproximar-nos da Bíblia Sagrada cada vez mais.